Olá, sejam bem-vindos de volta. Eu sou Felipe Novaes, advogado, professor de Direito Civil, e a gente continua falando sobre a integridade física. Agora a gente começa a analisar a situação dessa proteção, dessa tutela, etc., mais sobre o ponto de vista da legislação. Então, a aula passada foi uma introdução, a gente quis ver os objetivos, etc., por que tem, por que é tão relevante, e agora a gente vai começar a tratar desse direito já na espécie. A primeira coisa que a gente vai observar é a tutela composta no artigo 13 do Código Civil. A gente começa falando sobre o artigo 13 e a gente vai ver que esse artigo ele vai falar, ele vai dar um comando que basicamente é muito mais voltado para o sujeito em si, tá? Ele vai falar sobre a disposição do próprio corpo. Veja, o artigo ele não começa dizendo é vedado qualquer tipo de disposição do próprio corpo. Então, pelo próprio texto, e a gente vai ver agora como isso se dá no detalhe, a gente já começa vendo que em relação ao nosso próprio corpo, nós temos uma parcial disposição. Então vamos lá, vamos linkar isso lá com o que a gente disse na aula passada. A gente disse que o legislador, né, que o sistema jurídico, que o ordenamento, ele se preocupa muito com a sua integridade física, porque é um direito que decorre do direito da vida, não há vida sem corpo íntegro. Então, ele, neste rol de direitos, né, ele vai se preocupar com a forma como você vai fazer o uso do seu corpo, ou como outras pessoas vão fazer uso do seu corpo. Que é justamente isso que eu acabei de dizer, a disposição sobre o próprio corpo, ok? A primeira coisa que a gente tem que ter em mente é isso. Há uma possibilidade de parcial disposição. Por exemplo, quando você resolve fazer uma tatuagem, por exemplo, você está imprimindo em si uma marca, a princípio indelével ou de difícil remoção. Isso é uma forma de alteração do seu próprio corpo. Mas isso não foi considerado pelo legislador como relevante. Então, as pessoas podem livremente fazer tatuagens, piercings e etc. Mas o artigo 13 ele vai tratar de uma forma geral. Então, a primeira coisa, que é o que eu sempre bato na tecla, é a hipótese de exceção do artigo. Ele já começa falando o seguinte, salvo por exigência médica. Então, primeira coisa que tem que ficar atento. Havendo uma exigência médica, ou seja, preenchendo esse primeiro requisito, todo o comando seguinte que ele vai dar cai por terra. Então, é uma questão de se ficar atento, como eu sempre faço essa ressalva. Ele diz que é defeso o ato de disposição do próprio corpo quando... Então, veja, ele põe uma hipótese condicional e aí ele vai dizer quando são as situações em que você não pode colocar. Então, é o que a gente fala agora. Então, ele fala em diminuição permanente da integridade física. Então, quando não é uma hipótese de exigência médica ou autorizado por um ato médico, então que aí não se aplica nada do que o artigo vai falar, mas que se tratar de disposição do próprio corpo, vai ser possível desde que, veja, esse quando que é uma hipótese condicional. Primeiro, não importar em diminuição permanente da integridade física. Isso é bastante importante. Por quê? O que vai significar dizer isso? O ato de disposição, ele não pode causar mutilações permanentes no corpo da pessoa. Isso é muito importante. E além disso, a diminuição permanente da integridade física também importa em qualquer espécie de prejuízo à saúde física e à saúde mental do indivíduo. Quando o artigo 13 diz isso, né, diminuição permanente da integridade física, é exatamente isso que a gente tem que ler, certo? Portanto, este ato não pode causar moléstia para a saúde do indivíduo, certo? Permanente, e nem pode importar em prejuízo à saúde mental e à saúde física, ok? Essa é a primeira disposição. A segunda disposição, ela é bastante, né, contraditória e atualmente também não tem tanta aplicação, porque, veja, quando o ordenamento ele foi construído, a gente tem que entender que às vezes houve uma excessiva, na minha concepção inclusive, excessiva carga de moralidade
do legislador nas suas funções e, né, que foi positivando certas coisas, e que isso tem que ser, e aí a importância do aplicador da norma, né, do operador do direito, porque aí isso tem que ser colocado sempre de um ponto de vista que seja afim com todo o sistema do jurídico e principalmente que esteja de acordo com o que a Constituição diz. Porque qual que é essa segunda hipótese? Contrariar bons costumes. Veja que cheque em branco que o legislador deu quando ele positivou essa hipótese normativa no nosso sistema. É uma hipótese extremamente subjetiva e que o que são bons costumes para um pode não ser para outro e o que era bom costume anteriormente pode não ser agora também. Basicamente aqui você também vai ter que fazer algum grau de valoração, tal como lá quando a gente estava falando da proteção à integridade da vida privada, certo? Um exemplo de alteração e etc. que a gente pode aclarar um pouco sobre o porquê isso é tão contraditório. Antigamente, por exemplo, não se autorizava, por força dessa disposição normativa, que houvesse transplante de órgãos genitais para pessoas transexuais, porque entendia-se que isso feria os bons costumes. Contudo, hoje, toda a legislação avançou, tanto legal como infralegal, os órgãos de disposição e regulamentação médicas, inclusive, e atualmente isso é permitido. Por quê? Porque se entendeu que a pessoa, nessa situação, ela não vai ter qualquer tipo de ofensa aos bons costumes se desejar, né? Ela não vai ofender os bons costumes se desejar realizar isso. Esse tipo de procedimento, esse tipo de cirurgia. Então esse é um exemplo que a gente vê o quanto que essa questão ela é subjetiva e precisa, e aí a atenção muito redobrada de vocês no momento de fazer a prova. É uma hora que a gente tem que parar e valorar, ok? Então fica aí um exemplo só para a gente ter uma ideia de como isso é de difícil aplicação. Quando a gente fala em disposição do próprio corpo, a gente também está falando do assunto que versa sobre o transplante e a doação de órgãos, certo? O transplante é uma consequência evidente da doação que se faz. Primeiro, existe uma legislação específica sobre o assunto, que é a Lei 9.434 de 97. Ele vai também falar sobre as formas como isso tem que acontecer. A primeira coisa e que é mais importante, a gente vai falar sobre isso depois um pouco mais detalhadamente, mas a primeira coisa que você tem que ter em mente é que tem que ocorrer de forma gratuita, certo? Porque essa é a disposição da Constituição em seu artigo 199, parágrafo 4º, porque é ela que vai conduzir esse bloco. Então, de plano, a gente já afasta o seguinte, a comercialização ela é vedada pelo ordenamento, certo? E que tem a ver com essa própria disposição. Mas o próprio Código Civil vai tratar desse assunto mais uma vez, a gente vai ver um pouco mais sobre isso já na próxima aula, então continuem acompanhando a gente. Mais uma vez, faço o pedido para que vocês continuem compartilhando, continuem curtindo, façam os comentários que acharem devido, entrem em contato se for possível e a gente continua na próxima aula, tá certo? Muito obrigado e até lá.